Meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Então, nesse encontro de hoje, falaremos sobre gráficos de velocidade no tempo. Esse aqui é o último tópico da temática de movimento retilíneo. Nós, ao longo das últimas aulas, nossos últimos encontros, nós falamos uniforme. Como esse tema do movimento retilíneo, vamos falar sobre gráficos de velocidade no tempo. Capítulo 6, então, do livro 1 de vocês. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje. Compreender qual o objetivo, na verdade, da aula de hoje. Compreender aí o conceito básico das representações gráficas de velocidade em função do tempo, ou seja, fazer uma análise de um gráfico de velocidade em função do tempo. Vamos lembrar aqui o que nós já vimos. Me esconder um pouquinho aqui. Nós já falamos sobre os gráficos de posição no tempo. Então, como que a posição vai mudando ao longo do tempo. Aqui, dois exemplos. Posição aqui nesse eixo, tempo aqui nesse. Então, aqui eu tenho a representação de um movimento progressivo. O objeto vai numa posição menor para uma posição maior. Isso aqui é a posição dele ao longo do tempo. Tem um gráfico de posição no tempo. Da mesma maneira que um gráfico de posição no tempo que representa o movimento retrógrado. Ele sai de uma posição maior para uma posição menor. Aqui a gente tem também um gráfico aqui, de posição no tempo, aqui com as suas respectivas posições enumeradas, uma tabela com essas coordenadas aqui. Então, para cada posição, eu tenho um momento. Quando está na posição 0, tempo 0. Posição 10, tempo 2. Posição 20, tempo 4. E assim, seguimos em frente. E essa tabela aqui pode ser representada nesse gráfico. Lembrando que já fez isso. A partir desse gráfico, eu posso determinar a posição final, posição inicial, classificar se o movimento é progressivo ou retrógrado, determinar a velocidade em determinado trecho, porque já que eu sei o quanto ele andou e eu sei o tempo que ele demorou para andar, eu consigo determinar a velocidade também. Isso tudo nós já havíamos visto. Agora vamos falar então do gráfico de velocidade no tempo por movimento uniformemente variado. Por que só para o movimento uniformemente variado? Porque para o movimento uniforme, o gráfico de velocidade no tempo vai ser uma constante, já que a velocidade não muda ao longo do tempo. No movimento uniformemente variado, como eu tenho aceleração, eu tenho mudança de velocidade. E aqui eu tenho dois exemplos aí conceituais do gráfico de velocidade no tempo. Aqui, a partir desse momento, velocidade aumentando. Nesse trecho aqui, velocidade diminuindo. E aqui também, velocidade diminuindo até esse momento. E depois velocidade aumentando. Claro que a gente tem que tomar os devidos cuidados, ver aqui onde que é o movimento progressivo, aqui na parte positiva do gráfico, onde é o movimento retrógrado, parte negativa do gráfico. Mas é uma expressão, vamos dizer assim, uma maneira para você expressar a velocidade em função do tempo. Aqui, um exemplo aí mais claro, mais prático. Velocidade mudando ao longo do tempo. Então, eu tinha aqui com o tempo 0, o cara estava parado, velocidade 0. Conforme o tempo foi passando, por exemplo, quando o tempo é igual a 1, velocidade 2. Então, a velocidade está aumentando. Tempo igual a 2, velocidade 4 metros por segundo. Então, todo esse trecho aqui, a velocidade aumentando. Claro que o gráfico não precisa ser sempre igual, ou seja, o comportamento da velocidade do objeto não é sempre o mesmo. Como nesse exemplo. Velocidade aumentando, está acelerando, está pisando no acelerador. De repente ele para de pisar no acelerador e a velocidade fica constante. Não é que ele para de andar, para de aumentar a velocidade. Então esse trecho destacado aqui, entre o instante 2 e 4, velocidade constante. Aí ele começa a frear, velocidade diminuindo. Então não necessariamente eu preciso ter um comportamento assim contínuo. Eu posso estar mudando ao longo do tempo de maneiras diferentes. Então aumentando, ficando constante, diminuindo e de novo. Esse aqui é um exemplo, então, de um comportamento de algum objeto. A gente analisando a velocidade aqui nesse eixo,
ao longo do tempo enumerado aqui nesse eixo, beleza? Uma propriedade importante que a gente tem no gráfico de velocidade no tempo é descobrir o quanto que o cara andou. Qual o deslocamento escalar desse cara? Bem fácil, bem simples. Então, se eu tenho um gráfico de velocidade no tempo, a área sobre a curva, o que é a área sobre a curva? Essa parte destacada em azul aqui, ó, abaixo da linha das coordenadas. Tudo isso aqui destacado em azul é a área do gráfico. A área formada pela figura que o gráfico determinou. Aqui é uma coisa parecida com um trapézio, mas poderia ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, de qualquer maneira. Se eu quero descobrir o deslocamento aqui escalar desse cara, o quanto ele andou, basta eu calcular a área dessa figura. Um exemplo aqui para praticar, para ilustrar melhor. Então, esse gráfico, mesmo da figura anterior, representa a velocidade do objeto ao longo do tempo. Quanto que é o deslocamento escalar? Então, vamos fazer esse. Como eu disse, para eu descobrir o deslocamento escalar, basta eu descobrir a área. A área dele. Aqui, ó, tem vários jeitos para fazer. Um deles, eu pego a área total como se fosse um trapézio aqui. Só que às vezes você não lembra qual que é a fórmula para a área do trapézio. Então, o que eu fiz nesse exemplo? Eu dividi a figura em 3 partes, em 3 pedaços conhecidos, em 3 figuras menores conhecidas. Então, o que eu tenho? O que eu chamei de A1, um triângulo, e A3 também um triângulo. E A2 aqui um retângulo. Então, quem é minha área total? A minha área total vai ser a soma dessas 3 áreas. E aí, basta eu calcular as 3 áreas. Área 1, triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Área 2, um retângulo, lado vezes lado. Área 3, de novo um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou juntar tudo, fazer as devidas substituições. Então, quanto mede essa base, quanto mede essa altura, quanto mede esse lado aqui, lembrando que esse lado é daqui até aqui, ou seja, do 2 até o 4, não é do 0 até o 4, né? Faço as devidas substituições e descubro a área. Mas como a minha área numericamente é igual ao meu deslocamento escalar, se a minha área é 14, o meu deslocamento escalar é 14 nesse exemplo. E aí eu poderia tomar esse mesmo exemplo para qualquer figura. Aqui foi uma figura até que um pouco mais complexa, mas poderia ser somente esse trecho do triângulo, somente um retângulo. Qualquer figura que formar, se você calcular a área sobre o gráfico, aqui sobre a curva, né, embaixo da curva, eu consigo descobrir o deslocamento escalar. Beleza? Bem tranquilo, bem facinho. Aqui, há algumas tarefas, então, para a gente praticar essa ideia. Então, além de o deslocamento escalar, que é a área sobre a curva, alguns elementos que eu posso tirar do gráfico. Traçar o gráfico a partir de uma função, descobrir qual a velocidade inicial, qual a velocidade final, o tempo que ele demorou, se a velocidade está aumentando ou diminuindo, como a gente já viu, velocidade aumentando, movimento acelerado, velocidade diminuindo, movimento retardado. Beleza? Então aqui, alguns exercícios aqui, só 4 para a gente praticar esse fechamento, vamos dizer assim, de conteúdo sobre o movimento retilíneo. Beleza? Espero que tenha entendido e vamos nessa. Até mais, meninos e meninas.